Evangelho de João, capítulo 14. O texto diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviou em meu nome, enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Muito bem, mais uma vez, quando os irmãos me veem aqui, já sabem da seriedade do negócio, porque eu não sou o pastor Alexandre, que é um brincalhão contumaz, e hoje ele está com um problema na perna. Se fosse na minha terra, ele estaria com um trem na perna, mas ele está com um problema na perna, então não está bem do joelho, e ele está descansando um pouquinho. O texto que nós lemos fala do Espírito Santo, e o nosso tema é o Espírito Santo, com base em João 14, versículo 26. Nós temos na palavra de Deus uma revelação progressiva, e encontramos lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 15, a primeira promessa sobre a pessoa de Jesus Cristo. E nesta revelação progressiva, demorou-se muito tempo para que Jesus Cristo viesse ao mundo. Quando nós chegamos em Joel, no capítulo 2, de 28 a 32, nós nos deparamos com a primeira promessa do Espírito Santo. E ainda é nesta revelação progressiva da palavra de Deus que o Espírito Santo vem quando se dá o tempo determinado. E a Bíblia fala do Consolador, e o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, porque tem direção, vontade e personalidade próprias. O apóstolo São Paulo queria ir à Espanha e diz que o Espírito Santo nos impediu. Quem impede uma pessoa? A Bíblia diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outros encargos necessários, senão estes, que vos abstenhais do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Então quem tem parecer é uma pessoa. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Agora, esse texto que nós lemos diz que o Espírito Santo vos ensinará, e quem ensina é uma pessoa. Quem não é gente, que aqui para nós, humanamente falando, não pode ensinar. E se não é uma pessoa da Santíssima Trindade, se não é pessoa, não pode ensinar. Há alguns inconsequentes que chegam a dizer que é uma força ativa. Liga a força aí, pede para ensinar. Ela não ensina nada, não é uma pessoa, não tem condição. Então o que eu quero pensar com os irmãos nesse versículo é ouvir e aprender. Cristo diz e o Espírito Santo ensina. E por último, os frutos da pregação de Pedro em Jerusalém. Tanto os irmãos quanto eu sabemos o pouco fruto com que responde aos que espera das pessoas que ouvem o Evangelho. Pouco fruto se espera das pessoas que ouvem. Mas eu fico pensando, se a doutrina fosse nossa doutrina, não é um conjunto de regras, mas doutrina é um conjunto de conhecimentos. Daí que no direito tem os códigos, e há os livros que nós chamamos de doutrina jurídica. Na filosofia tem o compêndio, e há os livros que explicam
a doutrina filosófica. Na teologia nós temos a Bíblia, mas nós temos muitos livros que explicam as diversas doutrinas teológicas, como a doutrina de Deus, do homem, do pecado, do Espírito Santo, doutrina de Cristo, doutrina da igreja, doutrina das últimas coisas, doutrina dos anjos e doutrina do diabo. Então esse é o conjunto de conhecimentos. Se a doutrina que se prega fosse nossa, nós acharíamos a resposta certa para essa falta de fruto, porque estaria no desalento de nossos afetos e na eficácia mal viva de nossas palavras. Seria assim. Nesse texto que nós lemos no versículo 24 está escrito o seguinte: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus Cristo diz que quem não o ama não guarda as suas palavras, não observa as suas palavras. Mas as palavras que eles estavam ouvindo não eram palavras dele, mas eram palavras de Deus, o Pai que o havia enviado. Nós podemos dizer o mesmo, que os sermões, as verdades, as doutrinas que pregamos são todas de Jesus Cristo, porque Ele disse, os evangelistas escreveram e nós repetimos. Mas se não é nossa a mensagem, se não é nossa a doutrina, mas de Cristo, por que se aprende tão pouco? É porque ouvem superficialmente. E quando ouve superficialmente, há dificuldades no aprendizado. Ouviu, mas não aprendeu. 3 jovens, eles se tornaram insensíveis, porque eles ouviam, não tinham conhecimento. E acontece a mesma coisa quando se torna insensível, quando não se ouve a voz do Espírito Santo de Deus. E aqueles jovens, eles eram cegos e moravam sozinhos. E eles queriam conhecer o elefante. Ficaram sabendo que tinha um elefante lá no circo, quiseram conhecer o elefante. Então alguém que gostava muito deles levou-os para conhecer o elefante, mas eles eram cegos de nascença. Então eles chegaram perto do elefante, colocaram as suas mãos e disseram: já conhecemos o elefante, e foram embora. Ao chegar na casa em que moravam juntos, e começaram a discutir. A discussão era a seguinte: um dizia que o elefante era uma corda, igual uma corda, um pouquinho mais grossa, mas uma corda. O outro disse: não, o elefante é como a parede da nossa casa ou do nosso quarto. O outro disse: não é. O elefante é semelhante a uma bola, só que uma bola grande. Eles conheceram de forma superficial. O que conheceu o elefante no formato de uma corda é porque
é porque segurou na tromba, era uma corda grossa. O que conheceu como a parede da sua casa é que apalpou o elefante do lado, colocou a mão igual uma parede. Mas o que entendeu que era feito uma bola, ele segurou na cabeça do elefante. Isso é conhecimento superficial. Superficial. Quando se conhece de forma superficial, complica a vida. Complica a vida. Porque acaba se tornando insensível de tal forma que não chega a ter um conhecimento real. Hoje em dia, quando alguém machuca, que tem que amputar a perna, tem-se uma ilustração, tem-se muita tecnologia, faz-se uma perna mecânica e tal, e a pessoa, ela se locomove. Tem muitas pessoas que nós conhecemos, eu posso até citar duas pessoas muito conhecidas. O Wagner Montes tem uma perna mecânica, Roberto Carlos tem perna mecânica, mas aquele homem, um homem que ele teve que amputar a perna, e a perna esquerda, aí foi colocado uma perna de pau. Já viu isso? Existe isso, uma perna de pau. Tem gente aqui dizendo que conheceu, eu também conheci. Só que ela fica grossa aqui em cima e vai afinando, fica bem fininha quando chega lá no pé, porque é de pau, não tem sapato. Não é igual essas pernas que não conhecem. Para ter ideia, a perna de pau era mais ou menos aquilo que o irmão Adriano queria fazer e nós não deixamos. Lembra que ele queria colocar uma perna de pau e foi lá no hospital? Não, irmão, só o jeito. Não, vamos tirar isso aqui porque está me perturbando há muito tempo e tal. E o que faz? Só que ele não fez. Mas aquele homem fez. Só que ele era muito alegre, não era alegre naquele sentido que vocês estão pensando, não. Tem gente que é alegre, mas não é bem nesse sentido, não. E ele ficava alegre, sabe quando? Quando ele tomava umas cachaças. Ficava todo feliz. E ele tomou umas cachaças lá e saiu andando. Saiu andando para a rua, mas estava só, como diz o outro, esquentado, né? E de repente, quem que ele encontra? O guarda. Ele encontrou o guarda bem tarde da noite, e ele chegou e cumprimentou. Ele foi andando e parou e colocou a perninha dele. Boa noite, seu guarda. E continuou andando. Boa noite, seu guarda. E foi andando. Boa noite, seu guarda. E foi. Boa noite, seu guarda. Parou. Mas escuta uma coisa, o batalhão está na rua hoje? O guarda disse, não, o batalhão está na rua, não, eu estou sozinho. Mas acontece que o senhor enfiou o seu pezinho de pau aí no meio do paralelepípedo, e o senhor está só rodando. Só rodando. A perna de pau é insensível, e ele não sentia. E o cristão, quando ele se torna insensível, ele não ouve a voz do Espírito Santo, ele não reconhece quando o Espírito fala, e ele não sente que o Espírito Santo está mexendo com ele, está falando com ele. Mas quando ele é sensível à voz do Espírito Santo, ele ouve, ele sente. O Espírito Santo mexeu aqui, acho que foi domingo retrasado, né, pastor Alexandre? Quando o pastor Alexandre leu a palavra de Deus, e não pregou, e fez apelo, e muitos irmãos se decidiram aqui, e outros reconsagraram as suas vidas, amém? Amém. Reconsagraram as suas vidas. Não teve pregação, o culto acabou, e eu fui embora para casa. E o Espírito Santo tem falado comigo que eu preciso orar mais, porque eu orava muito pouco. Eu preciso falar mais com Deus, preciso falar mais com Ele, preciso ouvir mais a voz dEle. E eu tenho feito isso em prol da igreja. Tenho orado por você, tenho orado por mim, tenho orado por esse bairro, os bairros aqui vizinhos, tenho orado por essa cidade. E eu estava falando com o Espírito Santo, e era 2h da manhã. E eu senti mão. Falei certo, não é?
Cadê nossos alunos, nossas alunas estão aqui? Estou dizendo o amão, porque elas me disseram que na revisão gramatical de Cândido de Oliveira está escrito o amão, o apóstrofe mão, para não dizer o mamão, porque o mamão tem que ir para a mesa para comer. Então, falei certo. Eu senti exatamente isso. Aquela mão que eu creio que era grande e segurou na minha cabeça e apertou aqui de uma tal forma. Isso era 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. E depois ficou gelado o lugar que aquela coisa segurou. E eu comecei a repreender. Eu falei, aqui a coisa está estranha. Eu vou repreender o capeta aqui, porque o negócio está estranho. Quando eu comecei a repreender, passou um vulto no corredor e entrou no quarto do Rogério. Eu catei a Bíblia, aquela Bíblia rasgada que eu estava com ela hoje. Eu catei a Bíblia e corri atrás do capeta. Então assim, a pessoa corre atrás de Deus, eu corri até atrás do capeta. Cheguei e falei assim, aqui não. Esse é meu filho, eu conheço a palavra de Deus e ela diz que você é o pai da mentira e você vai sair daqui agora, porque eu vou continuar orando, porque eu tenho o compromisso de orar nessa madrugada 2 horas e 40 minutos e não é você que vai impedir, e você vai sair agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E ele sumiu. Glória a Deus, não porque ele apareceu, mas porque ele saiu. Porque se você serve a Deus, o Espírito Santo cuida de você. E foi isso que ele fez naquela hora. Mas eu não fiz por mim não, eu fiz porque Deus fez isso comigo. O diabo tentou me acompanhar. E Deus lá no céu falou, não, com esse não. Comigo e com você, com esses não. E eu vou até lá, e na pessoa de Jesus Cristo, ele sai do céu e desce até aqui e morre na cruz por nós, dizendo, com esse não, com esses não, amém, aleluia, glória a Deus. Porque com esse não, porque conosco não, porque nós temos parte com Deus e o Espírito Santo está conosco. E ele está dizendo nesse versículo que o Espírito Santo, que da parte dele será enviado, ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo falou. Se não tem sensibilidade, eu vou contar uma ilustração. Se não tem sensibilidade, pode fazer alguma coisa que vá refletir no futuro. Em Minas Gerais tem uma cidade por nome de Araguari. E Araguari teve uma convenção. Naquela época eu frequentava as convenções, hoje não, eu não vou, pode ser. Eu irei nessa convenção, na Assembleia da Convenção Batista do Estado de São Paulo, porque vai ser aqui no Polo Esportivo, aqui em São Bernardo. Quando vem pessoas do estado todo para cá, vai ser no mês de julho, não tem a data ainda, mas depois eu falo para os irmãos. E eu vou por 2 motivos, uma que é aqui e a outra eu quero indicar o pastor Pedro para ser o presidente da Convenção Batista do Estado. Ele é o presidente da Associação Batista do ABC. São 2 motivos, não é? E o regime é democrático, assim nós fazemos. E lá em Araguari, a convenção foi lá, e lá tem um frigorífico que aqueles cavalos velhos, aqueles burros velhos, jegue ou jumento, eles matam lá no frigorífico e mandam a carne para os Estados Unidos, eles compram aquela carne enlatada para cachorro e manda para a Coreia e o Japão, que é para as pessoas comerem mesmo. E naquela convenção foi o veterinário lá do frigorífico, que é membro da igreja, e ele contou que tinha carne de cavalo, não pode vender a carne de cavalo no Brasil. Pode ser que a gente até compre no açougue, mas é escondido, mas abertamente não pode. E que se poderia servir. Ninguém quis saber. Aí o pastor José Alves da Silva Bittencourt, que na época, que foi um dos meus professores no seminário, ele falou, não, sem ninguém saber, sirva essa carne aí, vamos ver o que dá. E serviu a tal de carne.
Meus irmãos, eu não como carne de cavalo, não. Mas alguma coisa deve ter acontecido, sabe por quê? Porque quando eu volto da convenção, é uma semana, eu percebi que não, no outro dia a Vera amanheceu com umas manchas roxas nas pernas. Do que era aquilo? Era o fruto da carne de cavalo. Aquilo era coices de noite que eu estava dando, porque já estava virando cavalo. Se faz a coisa aqui e vai refletir lá no futuro. Isso é falta de sensibilidade espiritual. Cristo diz, e o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo é Jesus quem fala, ensinará o texto todas as coisas. Notem, meus queridos, o quanto vai de dizer e ensinar. Não diz Jesus Cristo, dirá. O Espírito Santo dirá. O Espírito Santo ensinará o que eu tenho ensinado a vocês. Mas ele está dizendo, ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito. O pregador, ainda que divino, diz, mas quem ensina é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Quem ensina é o Espírito Santo de Deus. Ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito. É fácil de entender. O mestre da cátedra ou da cadeira, ele diz a todos os alunos, mas ele não ensina a todos. Ele diz a todos porque todos ouvem, mas ele não ensina a todos porque uns aprendem e os outros não aprendem. Aquela turma do fundão não aprende nada, nem está lá para aprender, nem está para aprender. E qual a razão? Se o professor ou se o mestre é o mesmo, a razão é simples, é porque para aprender não basta ouvir, não basta apenas ouvir por fora, mas é necessário entender por dentro, que tenha luz por dentro. Se a luz por dentro é muito, aprende-se muito. Se é pouca, pouco se aprende. Se nenhuma, nada se aprende. Nas nossas igrejas a gente não aprende nada, continua do mesmo jeito, até pior, porque não tem luz por dentro. Continua, portanto, da mesma forma. Então, não tendo, não aprende coisa nenhuma. Assim é conosco. Nós dizemos, mas nós não ensinamos. Dizemos por fora. E só o Espírito Santo ensina, porque ele alumia por dentro. Se o Espírito Santo não alumia por dentro, por mais divino que seja o pregador, não se aprende, porque ele está só dizendo. As vozes exteriores, que são as nossas, não é? Quando nós falamos, assistidas da luz do Espírito Santo, aí dizer é ensinar. Mas se não assistidas pela luz do Espírito Santo, aí não é ensinar, porque o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo, ele encoraja, além de ensinar. É isso que ele faz. Os frutos da pregação de Pedro em Jerusalém. Então nós vemos que foi algo extraordinário que aconteceu lá. Só que o Espírito Santo, como eu disse, nessa revelação progressiva, ele vem, é prometido no capítulo 2 de Joel, e só vem no capítulo 2 de Atos, bem depois.
depois que Cristo morre, depois que Cristo é ressuscitado, depois que ele é ascenso ao céu. O Espírito Santo veio. Mas por que o Espírito Santo veio em línguas repartidas como que de fogo? É porque as línguas falam e o fogo alumia. Para converter uma pessoa, são necessárias palavras e luz. Se quando o pregador fala por fora, o Espírito alumia por dentro, se as nossas vozes chegam aos ouvidos das pessoas e a luz divina entra no coração, o mundo se converte. Amém? O mundo se converte, se isso acontecer. Agora, é por não acontecer que o mundo não se converteu ainda. Pedro sai daquele cenáculo no primeiro dia da semana, era um domingo, e sai assistido da luz divina, toma o texto de Joel, expõe aquele texto, declara àquele povo obstinado que dias atrás havia matado o Senhor da glória, e aquela multidão de 3.000 pessoas, 3.000 pessoas se convertem. Que admirável eficácia da luz do Espírito Santo. Notável a sua e a minha confusão. Porque vejam, um pescador com uma só pregação, um só texto, 3.000 pessoas convertidas. E nós, com muitas pregações, com muitos textos, poucas pessoas se convertem. Não conseguimos persuadir a quase ninguém. É porque eu falo, e o Espírito Santo, por falta de disposição nossa, não alumia por dentro. É por esse motivo, é por esta causa. Uma jovem, na Escócia, na época da perseguição da igreja, ela sai um domingo para ir cultuar a Deus. Ela ia para o culto. E quem que ela encontra? Ela encontra com a brigada da cavalaria e o comandante perguntou: moça, onde você vai? E ela lembrou desse texto. E em pensamento, rapidamente ela disse: Senhor, a tua palavra diz que o Espírito Santo me ensina, e que eu vou lembrar de tudo que Jesus Cristo disse. E agora, Espírito Santo, eu quero a tua atuação. E imediatamente veio à mente dela e ela respondeu àquele comandante: eu estou indo para a casa do meu pai. Acontece o seguinte, comandante, é que mataram o meu irmão mais velho, e hoje vai ser lido o testemunho dele lá. E aquele comandante disse: então, minha jovem, vá, e que você possa entender, que você possa compreender o testemunho do seu irmão mais velho. A casa era o templo, o pai era Deus, o irmão mais velho que mataram era Jesus Cristo. O testemunho dele
era a palavra de Deus que ia ser lida lá. Ele vos ensinará todas as coisas que vos tenho dito. Terminando, resta-me dizer: Divino Espírito Santo, por minha indignidade, eu não quero que eu venha impedir as almas, por amor das quais o Senhor desceu do céu até aqui. Que eu não atrapalhe o fruto da sua santíssima vinda aqui na terra. Espírito Santo, manda-me do céu um raio eficaz da sua luz, não por meus merecimentos, pois eu sei que os meus méritos são indignos, mas manda, Santo Espírito, estes raios, pela tua infinita bondade e pelo teu poder, envia os raios da tua luz, pela intercessão da noiva de Jesus Cristo, que é a Igreja Batista Monte Sinai. Que Deus abençoe você, e palmas para Jesus Cristo.